Bem-vindo ao canal A Voz da Ampulheta. Se você é apaixonado por história e filosofia, inscreva-se, curta este vídeo, compartilhe com quem também se interessa por esses temas e deixe suas perguntas ou reflexões nos comentários. Obrigado por estar aqui. De onde vem a nossa ideia de gênio? Por que damos tanto valor à assinatura de um artista em uma obra? E como foi possível que, após séculos imersos em uma visão de mundo teocêntrica e comunitária, a humanidade se recolocasse no centro do universo? Essas questões, que ainda hoje provocam debates intensos, têm suas raízes em um momento de ruptura profunda, um tempo em que o velho mundo desmoronava diante dos olhos perplexos da Europa, abrindo caminho para o nascimento de algo radicalmente novo. Para compreender o Renascimento, é preciso mergulhar antes no caos que o antecedeu. O Renascimento não foi um suave despertar de consciências adormecidas, mas uma resposta enérgica a um colapso sistêmico, um grito de reinvenção após uma sequência devastadora de tragédias e transformações. O século XIV foi o palco de uma sucessão de catástrofes que abalaram os alicerces do mundo medieval. A chamada Pequena Idade do Gelo resfriou os campos da Europa, causou falhas nas colheitas e espalhou a fome por reinos inteiros. Ao mesmo tempo, a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra espalhou a destruição por décadas, exaurindo recursos, ceifando gerações e mergulhando regiões inteiras em instabilidade política e social. O sistema feudal, baseado nos vínculos de suzerania e vassalagem, já mostrava sinais de esgotamento. O poder começava a migrar para os reis centralizadores e para as cidades em expansão, verdadeiros núcleos de um novo dinamismo econômico, comercial e cultural. Mas o golpe mais cruel viria com a Peste Negra. Entre 1347 e 1351, essa pandemia assolou a Europa, eliminando cerca de 1/3 da população do continente. O terror era absoluto. Ninguém estava a salvo. Nem nobres, nem camponeses, nem monges, nem soldados. A fé medieval, até então inabalável, foi colocada à prova. O povo orava, jejuava, fazia procissões e penitências, mas a morte continuava seu curso indiferente. A confiança nas autoridades eclesiásticas vacilou, e com ela veio o surgimento de uma dúvida. Se Deus e a Igreja não podiam deter o horror, onde mais encontrar sentido e salvação? Essa desilusão abriu espaço para um novo olhar. Um olhar voltado não para o além, mas para o aqui e agora, para a razão, para a experiência, para o ser humano. Paradoxalmente, o colapso tornou-se terreno fértil para a renovação. Com a diminuição drástica da população, a força de trabalho tornou-se escassa e, portanto, mais valorizada. Camponeses começaram a negociar melhores condições de vida. Alguns enriqueceram, acumulando capital e investindo em ofícios e comércio. O poder da nobreza feudal declinava, enquanto o das cidades, especialmente as italianas como Florença, Veneza e Gênova, ascendia de forma impressionante. Ali surgia uma nova elite: mercadores, banqueiros, artesãos. Homens que não herdavam prestígio, mas o conquistavam por sua habilidade, inteligência e ambição. Esses novos atores sociais tornaram-se os mecenas de uma nova cultura. Uma cultura que começava a se perguntar menos sobre o céu e mais sobre o ser humano, suas paixões, sua razão, sua capacidade de criar, inventar e transformar o mundo ao seu redor. O Renascimento, assim, não foi um retorno ao passado, mas uma transfiguração do presente, uma ponte entre a ruína do antigo e a invenção do moderno. A fé, que por séculos havia sido o pilar da vida medieval, foi posta à prova. As pessoas rezavam, jejuavam, faziam procissões, mas a peste continuava a ceifar vidas indiscriminadamente. Essa experiência brutal gerou um profundo ceticismo em relação às instituições e às respostas tradicionais. Se a Igreja e Deus não podiam deter a morte, talvez a resposta estivesse em outro lugar. Talvez estivesse aqui mesmo, na Terra.
na capacidade humana de entender, criar e superar. Esse cenário de colapso, paradoxalmente, criou as condições para o florescimento de uma nova era. Com a drástica redução da população, a mão de obra tornou-se mais valiosa, permitindo que os sobreviventes negociassem melhores condições e acumulassem algum capital. O poder dos senhores feudais enfraqueceu, enquanto o das cidades comerciais, especialmente na Itália, cresceu exponencialmente. Foi nesse vácuo de poder e de certezas que surgiu uma nova classe de mercadores, banqueiros e artesãos. Homens que não deviam seu status ao nascimento, mas à sua própria habilidade, engenhosidade e ambição. Eles se tornaram os patronos de uma nova cultura, uma cultura que olhava menos para o céu e mais para o ser humano. Imagine caminhar pelas ruas estreitas de Florença no alvorecer do século XV. A cidade pulsa com uma energia nova, quase elétrica. O som ritmado do cinzel contra o mármore se mistura ao aroma de tintas a óleo recém-preparadas e ao couro fresco dos livros recém-encadernados. Nas praças, jovens humanistas se reúnem para discutir, com paixão e erudição, os diálogos de Platão, recém-ressuscitados do grego antigo. Nas oficinas, mestres como Ghiberti e Masaccio iniciam seus aprendizes na arte de capturar a tridimensionalidade e o movimento, como se a própria alma pudesse ser impressa em uma superfície bidimensional. Essa ebulição cultural não emergiu por acaso. Ela foi forjada a partir de uma obsessão quase mística, a redescoberta da antiguidade clássica. Para os intelectuais do 400, o tempo entre a queda do Império Romano e sua própria época era uma longa e escura noite, a Idade das Trevas, da qual ansiavam despertar. Essa redescoberta foi, em grande parte, uma epopeia de arqueologia intelectual. Eruditos e agentes financiados por famílias poderosas, como os Médici em Florença, percorriam monastérios esquecidos e bibliotecas do Império Bizantino em busca de manuscritos perdidos. Entre eles, o nome de Francesco Petrarca brilha como um farol. O poeta que inaugurou o humanismo ao revalorizar os autores latinos com paixão e método. Cada manuscrito reencontrado, seja um tratado de Cícero, uma ode de Virgílio, uma narrativa de Tito Livio ou um diálogo filosófico de Platão, era celebrado como um artefato sagrado. Mas mais do que textos, eles redescobriam um modo de vida. Uma civilização que colocava o homem, sua razão, sua beleza e sua responsabilidade cívica no centro da experiência. Florença, Roma, Veneza e Milão não eram apenas cidades, eram estados rivais, verdadeiros laboratórios da modernidade. Governadas por oligarquias ricas e cultas, como os Médici em Florença, os Sforza em Milão e os papas renascentistas em Roma, essas cidades competiam para atrair os maiores gênios da arte, arquitetura e filosofia. A arte, nesse contexto, deixou de ser exclusivamente uma oferenda religiosa. Tornou-se um símbolo de erudição, poder político e sofisticação cultural. Os patronos não apenas encomendavam obras monumentais, financiavam escolas, fundavam bibliotecas, reuniam círculos intelectuais, criavam ecossistemas férteis para o florescimento das ideias. O impacto dessa redescoberta foi revolucionário. Filippo Brunelleschi, ao projetar a cúpula de Santa Maria del Fiore, não apenas superou os limites da engenharia medieval, reintroduziu os princípios da simetria, da proporção áurea e da geometria sagrada inspirada na Roma antiga. Donatello, com sua escultura de Davi, libertou a forma humana da rigidez gótica e a reconectou com a escultura clássica, realista, independente, expressiva, um corpo em equilíbrio entre natureza e espírito. Não era apenas uma estética, era uma nova visão de mundo. Os textos clássicos reacenderam a crença de que o ser humano é um agente criativo e racional, capaz de compreender o universo e moldar o próprio destino com suas mãos e sua mente. No Renascimento, especialmente com Maquiavel, o destino ganha novos acordes políticos.
Na Idade Média, o destino era uma linha traçada por Deus. Teu papel era obedecer, ser salvo ou condenado. No Renascimento, isso muda. A fortuna, como conceito e não literalmente relacionado ao dinheiro, é o acaso, o caos, o destino instável. E a virtude é a capacidade do homem de dominar, de prever ou aproveitar a fortuna. O destino medieval ainda existe, mas ele pode ser dobrado pela vontade humana. O homem não espera mais seu destino. Ele projeta, inventa, cria. Surge a ideia de livre-arbítrio ativo. Você ainda pode acreditar num chamado divino, mas ele agora é realizado por meio da ação individual. Como disse Pico della Mirandola em 1486, a ti, ó homem, foi dado o poder de te modelares a ti mesmo. Esse é o grito do humanismo. O destino não é imposto, é conquistado pela razão, pela arte, pela virtude. O destino também muda de tom na arte e na ciência. O artista agora é gênio criador, quase divino. O cientista busca as leis do universo, não por submissão ao mistério, mas para desvendar e dominar o destino natural. O corpo, antes prisioneiro do pecado, é agora estudado, glorificado, modelo da perfeição divina, mas feita à imagem do homem. Assim, o Renascimento não foi apenas uma moda cultural. Foi uma revolução silenciosa, na qual o passado serviu de alicerce para uma nova concepção de futuro. Uma época em que os deuses antigos voltaram a habitar as paredes, as ideias ressurgiram dos escombros e o homem, pela primeira vez em séculos, ousou se ver como medida de todas as coisas. Para compreender a revolução estética do Renascimento, é necessário contrastá-la com as tradições que a precederam. A arte não emerge do nada. Ela responde, contesta e, às vezes, transcende os cânones que a antecederam. Observe, por exemplo, a escultura romana clássica do Augusto de Prima Porta. O imperador, envolto em uma armadura ricamente esculpida, é representado com um equilíbrio entre idealização e naturalismo. Sua postura serena e autoritária, o gesto comedido da mão erguida e a anatomia rigorosamente proporcionada revelam o ethos romano. Exaltar o homem, o império e a ordem terrena. Essa era uma arte cívica e política feita para glorificar a autoridade de Roma, imortalizando seus líderes em mármore e bronze com uma imponência tangível. Com a queda do Império Romano do Ocidente e a ascensão do cristianismo, a arte mudou de direção, de uma exaltação do mundo visível para uma evocação do invisível. No Império Bizantino, a estética tornou-se essencialmente espiritual. Ícones bizantinos, com suas figuras frontais, planas e rígidas, abandonam o volume em nome da transcendência. Os rostos inexpressivos, os olhos desmesurados e o fundo dourado não descrevem um espaço físico, mas um plano sagrado. A luz de Deus substituindo o espaço do mundo. A beleza não estava mais na reprodução da natureza, mas na capacidade de evocar o sagrado. Era uma arte didática e devocional, uma teologia visual destinada a conduzir a alma ao êxtase místico. A arte gótica, que floresceu na Europa entre os séculos XII e XV, levou essa espiritualidade a novas alturas, literalmente. As catedrais góticas, com suas agulhas que rasgam o céu, seus arcos ogivais e seus vitrais flamejantes, eram monumentos de fé construídos para elevar o espírito. A luz que penetrava por esses vitrais era filtrada em cores sagradas, criando um ambiente onírico e sobrenatural. As esculturas, embora mais expressivas do que as bizantinas, permaneciam estilizadas, muitas vezes integradas à arquitetura das igrejas. Elas representavam episódios bíblicos e figuras de santos com proporções alongadas, enfatizando sua natureza espiritual em vez de sua presença terrena. O foco continuava no além, na promessa de salvação e na contemplação do divino. A arte romana buscava celebrar o homem, o Estado e a ordem terrena. Sua função era, em grande parte, cívica e política.
glorificando o poder de Roma e seus líderes através de uma representação naturalista e imponente do mundo. Com a ascensão do cristianismo e a queda do Império Romano do Ocidente, a estética mudou drasticamente. No Império Bizantino, a arte tornou-se primariamente espiritual. Olhe para um ícone bizantino. As figuras são frontais, chapadas e hieráticas. O fundo dourado não representa um espaço real, mas a luz divina, um espaço sagrado e atemporal. A anatomia é alongada e desinteressada no realismo, pois o corpo era visto como uma prisão temporária para a alma. O objetivo não era representar o mundo como ele é, mas sim servir como uma janela para o divino. A beleza não estava na semelhança com a natureza, mas na sua capacidade de evocar um sentimento de transcendência e reverência. Era uma arte que ensinava a teologia através de imagens. A arte gótica, que floresceu na Europa a partir do século XII, levou essa espiritualidade a novas alturas, literalmente. As catedrais góticas, com suas agulhas que parecem tocar o céu, seus arcos ogivais e suas paredes finas, foram projetadas para criar uma sensação de ascensão celestial. A luz era um elemento central, mas não a luz naturalista. Era a luz divina filtrada através dos vitrais coloridos, que contavam histórias bíblicas e transformavam o interior da igreja em um espaço místico e sobrenatural. As esculturas góticas, embora mais expressivas que as bizantinas, ainda eram frequentemente alongadas e estilizadas, integradas à arquitetura e servindo a um propósito didático e devocional. O foco continuava firmemente no além-vida. O Renascimento, então, representa uma síntese e uma ruptura dramática. O Renascimento foi, então, ao mesmo tempo, uma ruptura e uma síntese brilhante. Inspirando-se no naturalismo da arte clássica, os artistas renascentistas reabilitaram o corpo humano como um templo da razão e da beleza. Mas agora, esse corpo podia habitar tanto o mundo religioso quanto o secular. Ele pegou o realismo e o interesse pelo corpo humano da arte romana, mas aplicou-os a temas que podiam ser tanto religiosos quanto seculares. Veja a Madonna de Rafael. Embora sagrada, ela é profundamente humana. Seu olhar, seu gesto, o peso do menino em seus braços, tudo comunica ternura, presença e encarnação. Não estamos mais diante de uma aparição etérea, mas de uma mulher real, em um mundo com rios, colinas e cidades ao fundo. O dourado do ícone dá lugar à luz atmosférica e à profundidade espacial. A fé permanece, mas ela é encarnada na natureza, nas emoções e na experiência sensível. O fundo dourado bizantino foi substituído por paisagens detalhadas, com rios, árvores e cidades, criando a sensação de que o sagrado acontece aqui, em nosso mundo. A arte renascentista, assim, trouxe o divino para a terra e elevou o humano ao patamar do sublime. Ela marcou o reencontro entre razão e imaginação, entre técnica e espírito, entre o homem e sua capacidade de compreender e criar o belo no mundo visível. Na Idade Média, o mundo era o palco de Deus, um grande teatro cósmico onde cada gesto humano encenava a vontade divina. Mas com o Renascimento, o cenário começa a se transformar. O homem, antes figurante na peça da salvação, agora se ergue como autor do próprio destino. A Igreja Católica sustentava o geocentrismo, a doutrina segundo a qual a Terra ocupava o centro do universo, fundamentada em Aristóteles e Ptolomeu, harmonizada à teologia cristã como prova da centralidade humana no cosmos e do desígnio divino. Mas em 1543, Nicolau Copérnico lança sua obra de Revolutionibus Orbium Coelestium, propondo o heliocentrismo. O Sol, não a Terra, ocupa o centro. Galileu Galilei e Johannes Kepler, com observações precisas e cálculos rigorosos, não apenas aperfeiçoam esse modelo, como o tornam irrefutável. A partir daí, o universo deixa de girar em torno do homem, e a razão passa a girar em torno do universo.
Esse deslocamento tem consequências intelectuais devastadoras. O homem é arrancado do centro metafísico do mundo, mas é reinstalado no centro epistemológico, pois é agora sua mente racional que revela as leis ocultas da natureza. Essa ruptura foi um golpe frontal na autoridade da Igreja. Os textos redescobertos de Aristóteles e Platão reacenderam dúvidas que nem a fé nem o dogma podiam apagar. A lógica antiga, reacendida, começa a corroer os alicerces da tradição. Muitas verdades eclesiásticas não resistiram ao cálculo, nem à observação. Era o início de um abalo estrutural. O saber deixa de ser revelado e passa a ser conquistado. Séculos depois, Kant chamaria essa virada de Revolução Copernicana do Pensamento. O homem não é mais submisso ao mundo, é o mundo que agora se submete às estruturas da razão humana. Na visão medieval, Deus era o centro absoluto da existência, da moral, da arte e do saber. Chamamos isso de teocentrismo. Com o Renascimento, ressurge o antropocentrismo, o homem como medida de todas as coisas, uma herança direta dos sofistas gregos, especialmente de Protágoras. Mas atenção, não é um abandono da fé, mas uma reinterpretação profunda. Muitos dos maiores pensadores renascentistas eram profundamente religiosos. Erasmo de Roterdã, por exemplo, buscava conciliar fé cristã com razão clássica. O que muda é o método. Agora a experiência, a observação e a razão passam a iluminar o caminho antes trilhado apenas pela revelação. Alguns dos pilares do pensamento medieval começam a ruir. O corpo, antes visto como sede do pecado e prisão da alma, passa a ser glorificado. Estuda-se sua anatomia, retrata-se seu movimento, celebra-se sua beleza. Surge um novo olhar. Onde antes havia culpa, agora há maravilhamento. A fé, antes soberana, começa a dialogar e a se confrontar com a razão. A terra, tida como exílio e vale de lágrimas, torna-se digna de contemplação e investigação. Poetas e pintores cantam sua paisagem, cientistas medem suas leis, filósofos pensam sua condição. O sagrado e o profano se entrelaçam. A arte, antes inteiramente devocional, passa a explorar temas humanos, históricos, cotidianos. A experiência, e não mais apenas a tradição, se torna critério de verdade. A autoridade dos antigos, antes incontestável, é agora medida pela lógica, pelo experimento, pela comprovação. Do final do Renascimento à aurora da modernidade, entre os séculos XVI e XVII, explode a revolução científica. Com Galileu, Kepler, Newton e tantos outros, o mundo deixa de ser lido como uma alegoria divina e passa a ser compreendido como uma estrutura matemática. O método científico nasce, observa-se, testa-se, deduz-se. A natureza, antes livro sagrado, torna-se objeto mensurável. A ciência, pela primeira vez, rompe com a tutela da religião e inaugura um caminho próprio de conhecimento. A peste negra, que dizimou a Europa no século XIV, não apenas matou milhões, ela corroeu a confiança nas promessas da salvação. Como crer num Deus justo diante de tanto sofrimento? Essa crise de fé abriu espaço para o humanismo e o pragmatismo. As cidades florescem, o comércio se intensifica, a riqueza circula, as universidades se expandem e os textos árabes e greco-romanos voltam a ser lidos e debatidos. Surge um novo espírito, inquieto, curioso, livre. A arte se torna um espelho do humano. Suas dúvidas, sua carne, sua inteligência, sua morte. O sanitarismo, ainda rudimentar, começa a surgir como resposta ao caos urbano, mas carrega consigo um novo valor. A vida concreta, não apenas a alma, merece cuidado e proteção. A Terra não é mais só um campo de provas espirituais. Ela é espaço de beleza, de investigação, de transformação. O homem começa a se ver não apenas como servo de Deus, mas como artífice de si mesmo e intérprete do mundo.
E é nesse abismo, entre o antigo e o novo, que se funda a modernidade. O verdadeiro motor intelectual por trás da revolução artística e cultural do Renascimento não foi apenas a técnica ou a redescoberta de antigos manuscritos. Foi uma mudança radical na maneira de pensar o ser humano e seu lugar no mundo, o humanismo. Mas afinal, o que significava ser humanista naquele tempo? Hoje, o termo pode soar secular ou até mesmo antirreligioso. Contudo, no coração do Renascimento, o humanismo não era um ataque à fé. Era uma reorientação profunda do olhar filosófico e espiritual. Os humanistas renascentistas, muitos deles monges, padres e teólogos, não abandonaram Deus, mas decidiram olhar também para o homem. Propuseram um desvio do eixo cósmico que, durante toda a Idade Média, girava quase exclusivamente em torno da salvação da alma e da eternidade. Agora, a dignidade humana, o corpo, a inteligência, a linguagem e o mundo terreno voltavam à cena. E com protagonismo, essa nova filosofia encontrou seu hino mais poderoso na célebre oração sobre a dignidade do homem, de Giovanni Pico della Mirandola. Nesse texto visionário, Pico imagina Deus dirigindo-se a Adão, não como criatura submissa, mas como ser inacabado, livre, capaz de moldar seu próprio destino. Não te fiz nem celeste nem terreno, nem mortal nem imortal. Tu poderás te degradar até os brutos, ou elevar-te até o divino. Era uma ruptura. Pela primeira vez em séculos, o homem era apresentado não como pó e pecado, mas como escultor de si mesmo. O livre-arbítrio ganhava uma dimensão criadora, a educação tornava-se ferramenta de ascensão, e o esforço individual passava a ser medido não mais pelo sofrimento, mas pela capacidade de realização e de pensamento. Essa chama filosófica já havia sido acesa anteriormente por Francesco Petrarca, no século XIV. Considerado o pai do humanismo, Petrarca não via os clássicos como ruínas do passado, mas como mestres vivos. Para ele, ler Cícero ou Virgílio não era um exercício de erudição, mas um caminho para se tornar um cidadão mais virtuoso, eloquente e ético. Mais adiante, Erasmo de Roterdã, gigante do humanismo cristão no norte da Europa, aperfeiçoaria esse ideal ao aplicar as ferramentas da crítica filológica à Bíblia. Em sua edição em grego do Novo Testamento, Erasmo quis limpar séculos de erros, acréscimos e distorções medievais. Seu elogio da loucura, uma sátira ácida, expôs a ignorância do clero e a hipocrisia de uma igreja mais interessada em poder do que em fé, pedindo o retorno a um cristianismo interior, simples e racional. Mas essa revalorização da razão não significava rejeitar o sagrado. Era uma tentativa de reconciliar o saber clássico, Platão, Aristóteles, os estoicos, com a doutrina cristã, agora sob a lente da razão crítica e da experiência. A mente humana, presente de Deus, era vista como um instrumento legítimo para compreender a própria criação. Assim, estudar anatomia não era heresia, mas reverência ao corpo criado por Deus. Medir proporções, dominar a perspectiva, investigar os astros, tudo isso deixava de ser profano e passava a ser um modo de louvar a ordem divina inscrita no universo. O humanismo não quebrou a ponte entre fé e razão. Ele reconstruiu essa ponte com novos materiais. O homem já não era apenas um peregrino de passagem, mas um agente pensante, criador e capaz de compreender, por si, os mistérios do mundo e da alma. Nesse novo cenário, o centro do mundo não era mais apenas o céu. Era também a consciência humana, lançada entre o finito e o eterno, entre o barro e a luz. Essa nova ênfase na razão e na experiência humana não significou um abandono da fé, mas uma renegociação de sua relação com a razão. Os humanistas buscavam harmonizar a sabedoria pagã de Platão e Aristóteles com a doutrina cristã. Eles acreditavam que a razão humana, um dom de Deus, era a ferramenta perfeita para compreender melhor a criação divina. Assim, estudar anatomia não era um ato de profanação,
mas uma forma de admirar a perfeição da obra de Deus. Estudar as leis da perspectiva era desvendar a ordem matemática que Deus havia impresso no universo. O humanismo, portanto, não separou fé e razão, mas as uniu em uma nova parceria, na qual o homem era o protagonista ativo na busca pelo conhecimento, tanto do mundo terreno quanto do divino. A arte, no Renascimento, não apenas imitou a natureza, ela a reinventou com a força de um novo espírito filosófico e científico. A filosofia humanista encontrou sua forma mais tangível e transformadora na arte, um campo que, até então, era relegado ao ofício manual, quase invisível. No Renascimento, o artista ascendeu, deixou de ser mero artesão para tornar-se um gênio criador, um intérprete da realidade e um cientista do visível. Em seus ateliês, agora laboratórios de experimentação, nascia uma nova linguagem visual, fundada no rigor matemático e na busca pela verossimilhança. A revolução mais profunda talvez tenha sido silenciosa: a invenção da perspectiva linear. O arquiteto Filippo Brunelleschi, ao observar o batistério de Florença, decifrou um código visual ancestral. Todas as linhas paralelas, ao serem vistas à distância, convergiam para um ponto no horizonte. Com isso, a superfície plana do quadro se transformou em uma janela tridimensional, capaz de capturar a ordem geométrica do mundo. Pela primeira vez desde os gregos, a arte tornou-se cálculo, um modo de medir o espaço e fixar o tempo. Leonardo da Vinci encarnou o ideal máximo do homem renascentista: artista, engenheiro, anatomista, filósofo. Para ele, pintar era entender, e entender exigia dissecar o real. Rasgava cadáveres para estudar a anatomia, rastreava a trajetória da luz no ar e observava as sutilezas do gesto humano com obsessão científica. Suas obras não apenas reproduzem o mundo, elas o interrogam. Com o esfumato, dissolveu as bordas da forma e das certezas. Com o claro-escuro, encenou dramas silenciosos nas feições humanas. O sorriso da Mona Lisa não é um enigma à toa. É o abismo entre o que vemos e o que sabemos. Ele também dominou o uso de fortes contrastes entre luz e escuridão para modelar as formas e criar drama, dando às suas figuras um peso e uma presença psicológica palpáveis. Enquanto Leonardo buscava o mistério e a psicologia, Rafael Sanzio buscava a harmonia, a clareza e a graça perfeita. Se Leonardo buscava o mistério e o oculto, Rafael Sanzio almejava a ordem e a clareza ideal. Em suas composições, como A Escola de Atenas, a simetria não é apenas estética, é política, filosófica, quase utópica. Cada figura está colocada como um pensamento numa frase bem construída. Sua arte sintetiza a beleza clássica, a espiritualidade cristã e a racionalidade moderna em um só gesto. Nas Madonas de Rafael, há uma humanidade que não é frágil, mas sublime. O divino, enfim, toma forma acessível, próxima, sem perder sua dignidade. Ele não buscava a complexidade de Leonardo, mas uma perfeição calma e acessível. Michelangelo Buonarroti é a tempestade onde os outros foram brisa. Nele, o corpo humano torna-se o campo de batalha da alma. O Davi, à beira do confronto, é tensão pura. Os atlantes do teto da Capela Sistina não sustentam apenas a estrutura celeste. Eles carregam o peso da história e do pecado. Para Michelangelo, esculpir era libertar a forma aprisionada na matéria bruta. Cada golpe de cinzel era um ato metafísico. Revelar o ser oculto sob a superfície do mundo. Sua arte não consola, ela inquieta. Nos corpos contorcidos e musculosos do teto da Capela Sistina, Michelangelo infundiu suas figuras com uma energia interna avassaladora. Ele via a si mesmo como um libertador de formas, acreditando que a escultura já existia dentro do bloco de mármore, esperando apenas para ser revelada por suas mãos. Esses mestres, cada um com sua visão e seus demônios, não apenas reviveram a arte antiga, eles a superaram em ambição e profundidade.
Uniram ciência e estética, fé e razão, técnica e paixão. Criaram não apenas imagens belas, mas instrumentos de pensamento. Pela primeira vez desde a queda de Roma, o homem olhava para si mesmo e via um ser digno de ser representado em toda a sua complexidade física e espiritual. A arte, enfim, voltava a ser um espelho do humano e do infinito contido nele. O Renascimento foi tanto uma aurora quanto uma tensão. Um tempo de promessas iluministas e paradoxos sombrios. Seria um equívoco grave romantizar o Renascimento como uma era pura de emancipação intelectual e liberdade ilimitada. Embora marcado por avanços extraordinários na arte, na ciência e na filosofia, o período foi também atravessado por repressões brutais, censuras dogmáticas e conflitos violentos. A mesma civilização que entoou a oração sobre a dignidade do homem, de Pico della Mirandola, uma das declarações mais ousadas da autonomia humana, também intensificou os mecanismos de controle inquisitorial, silenciando vozes dissonantes sob o peso da ortodoxia religiosa. A Igreja Católica, que financiou uma vasta produção artística e arquitetônica, foi simultaneamente patrona e censora. Os papas encomendavam afrescos e catedrais monumentais, mas exerciam rígido controle sobre o conteúdo e o simbolismo das obras. A liberdade de criação era constantemente vigiada pelos limites do dogma. Michelangelo, por exemplo, viu os nus da Capela Sistina, originalmente concebidos como celebração da beleza divina do corpo humano, parcialmente cobertos anos depois a mando do Papa Paulo IV, por obra de Daniele da Volterra, o infame Braguettone. A arte, mesmo nas alturas do Vaticano, não escapava da sombra da suspeita. As cidades-estado italianas, celeiros do Renascimento, estavam longe de ser oásis de paz. Florença, Veneza, Milão, Nápoles e os estados papais competiam ferozmente por poder, riqueza e influência. A política era volátil, marcada por conspirações, traições e guerras constantes. A culminância dessas tensões veio com as guerras italianas entre 1494 e 1559, quando potências estrangeiras, como França, Espanha e o Sacro Império Romano-Germânico, transformaram a península em campo de batalha. Em 1494, os Médici foram expulsos de Florença, abrindo caminho para o domínio fanático de Girolamo Savonarola, um frade dominicano que denunciava a arte renascentista como heresia visual. Em suas fogueiras das vaidades, queimavam-se livros clássicos, espelhos, instrumentos musicais e pinturas. Um espetáculo punitivo de purificação que mirava o corpo e a alma da cultura laica. Apesar da imagem consagrada do artista como gênio criador, a realidade da prática artística era mais próxima da servidão sofisticada. Pintores e escultores dependiam completamente dos patronos, papas, nobres, banqueiros, que financiavam seus projetos e exigiam fidelidade estética e ideológica. Leonardo da Vinci, por exemplo, trabalhou para Ludovico Sforza em Milão e mais tarde para o rei Francisco I da França. Michelangelo serviu vários papas, enfrentando atrasos, disputas contratuais e pressões monumentais. As obras de arte não eram criações espontâneas, mas produtos de uma economia política da imagem. Ateliês funcionavam como empresas, contavam com aprendizes, técnicos, calculistas e gerentes. O sucesso dependia não apenas do talento artístico, mas da capacidade de sobreviver no labirinto das rivalidades aristocráticas e da burocracia eclesiástica. O Renascimento, portanto, foi um paradoxo encarnado. Produziu a ideia moderna do indivíduo, mas sob a vigilância das estruturas tradicionais de poder. Gerou ciência, mas também superstições. Exaltou a razão, mas flertou com o irracional. Foi a era em que Galileu começava a medir os céus, mas queimada estava ainda fresca a fogueira de Giordano Bruno. E, no entanto, foi nesse terreno instável que germinaram as sementes da modernidade. Apesar, ou talvez por causa, de suas contradições,
O legado do Renascimento é irreversível. Ele redefiniu a arte como linguagem intelectual, a ciência como investigação sistemática e o ser humano como centro da experiência histórica. O conceito de artista passou de artesão invisível a gênio criador. A noção de que a realidade podia ser compreendida, manipulada e representada com precisão alterou profundamente não só a epistemologia ocidental, mas também os modos de governo, os sistemas educacionais e a arquitetura da cidade moderna. O Renascimento lançou as bases para o Iluminismo, para a ciência empírica, para a política secular, mas também para o colonialismo europeu, a exploração da natureza como recurso e a instrumentalização do saber. As perguntas fundamentais lançadas pelos humanistas continuam a nos assombrar. Qual é o lugar do homem no cosmos? Até onde pode ir o conhecimento humano? Qual é o limite entre fé e razão? Olhar para o Renascimento não é apenas revisitar um passado glorioso, mas encarar o nascimento de uma tensão que nos habita até hoje. Entre emancipação e controle, entre liberdade e poder, entre criação e destruição. A modernidade nasceu com luzes deslumbrantes, mas também com sombras profundas.